Meus irmãos, nós vamos hoje meditar num texto lá do Antigo Testamento, profecia de Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar o texto também aqui na tela. Você que está em casa vai ver o texto aí na sua tela também. Isaías capítulo 61, de 1 a 4. Vamos ficar de pé para ler esse texto juntos? Lendo o texto de pé, nós vamos fazer como Jesus fazia. Quando eles iam na sinagoga, a Bíblia diz que no momento da leitura da palavra as pessoas ficavam de pé, né? E esse era um costume antigo que a gente tinha, que foi perdendo. Mas vamos ler nesta manhã esse texto desta forma. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Querido Pai do céu, lemos agora a Tua palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito me ilumine e nos ajude na compreensão e aplicação deste texto às nossas vidas. Que aqueles que estão aqui nesta noite precisando de uma palavra especial do Senhor para o seu coração, que a sua necessidade seja atendida pelo Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Restauração. Em uma palavra, esta é uma das promessas maravilhosas que nós encontramos neste texto da palavra de Deus. Hoje em dia, quando a gente pensa em restauração, que imagens vêm à nossa mente? Não é preciso muito esforço. Basta a gente ligar a televisão e as notícias lá do Rio Grande do Sul nos mostram imagens, nos trazem imagens de situações que requerem restauração. São estradas, pontes, escolas, casas, fábricas, comércios, patrimônio histórico. Tudo isso afetado pelo dilúvio que caiu ali. E são situações e pessoas e famílias que, mais do que nunca, precisam agora passar por um processo de restauração. Mas quando nós pensamos em coisas que precisam restauradas, não basta olhar para uma situação de calamidade como essa que vemos lá no sul do país. No dia a dia, ao nosso redor, nós podemos ver muitas situações e vidas que carecem de restauração. Se você vai num hospital, você encontra ali dezenas de pessoas que estão num processo de restauração de sua saúde. Se você vai numa clínica, você vai perceber ali também muitas pessoas fazendo exercícios, fisioterapia, para restaurar a sua mobilidade. Quando você vai num velório, você vai perceber ali muitos corações partidos que vão precisar de um processo de restauração para terem novamente a alegria de viver. Mas mesmo mais perto da gente, muitas vezes dentro da sua própria casa, você vivencia e você vê processos que a restauração é tão necessária. Aqueles casamentos que estão se desmanchando, dificuldades no relacionamento entre pais e filhos, e se percebe claramente que existe ali uma necessidade de uma restauração. Situações de restauração implicam em se recuperar aquilo que se perdeu de uma forma imediata, com uma calamidade, um acidente, ou aquilo que foi se perdendo ao longo do tempo. Procure agora fazer um autoexame. Olhe para dentro de você. Há áreas da sua vida que se parecem com este cenário lá do Rio Grande do Sul, está destruído. Há áreas em sua vida que se parecem com o que já está acontecendo em alguns lugares ali, já está começando um processo de restauração.
Ou existem áreas da sua vida que você pode dizer, não, isso aqui já foi restaurado pelo Senhor. Eu percebo que isso aqui já foi reconstruído por Deus ao longo do tempo. A questão é quem precisa de restauração. Na verdade, todos nós precisamos de restauração. Porque fomos e somos, até certo ponto, danificados pelo pecado. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele olha para a sua criação, depois de tudo, e faz uma análise. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Seria maravilhoso se a história terminasse aí. Mas lá, 2 capítulos depois, no capítulo 3, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Aquilo que os teólogos denominam como queda. E esta queda, que acontece num contexto de rebeldia, de desobediência, ela traz uma nova realidade. Há uma desconstrução do projeto de Deus. Há uma quebra, há uma ruína. E por mais que a gente procure um adjetivo para explicar o que aconteceu, ainda é pouco. O que a Bíblia mostra claramente é que a partir desse momento todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos já numa posição de perda desde que nascemos. Nós já nascemos neste mundo com este pecado dentro de nós. Nós não temos o brilho pleno da presença de Deus em nossas vidas, em nossa condição natural. É duro de admitir, mas nós já entramos nesse mundo, por assim dizer, com uma perda existencial. E por isso, só por isso, nós já precisamos passar por um processo de restauração para que possa acontecer de novo aquilo que Deus falou quando criou o homem e a mulher. Muito bom. Mas além dessa perda, esta perda existencial, a realidade do pecado, ele afeta a nossa vida, o nosso corpo, a nossa história, pelo contexto que nós vivemos. Porque o efeito da queda não foi apenas no ser humano, mas em toda a obra da criação. E assim é que nós nascemos num mundo onde existem calamidades, onde existem tsunamis, enchentes, e além disso existe neste mundo uma ação destruidora do mal, daquele que vem para matar, roubar e destruir. E por isso, muitas vezes, já desde a infância, encontramos um ambiente adverso, às vezes dentro de casa. Quem é que já não nasceu num lar em que ele se sente de alguma forma discriminado? Ou por alguma limitação física ou psicológica, experimenta um grande bullying na escola, na adolescência se sente discriminado, na juventude passa por grandes dificuldades de adaptação, porque se vê numa sociedade, num ambiente extremamente competitivo e ele se sente um perdedor. Alguns vão experimentar essas dores, essas injustiças da vida quando entram num casamento cheio de expectativa e às vezes pouco tempo depois aquele sonho já ruiu, muitas vezes afetado até mesmo por situações indescritíveis de dor, como uma traição. A grande verdade, meus irmãos, é que ninguém aqui pode dizer, eu nunca sofri com nada, eu não sofro com nada nesse mundo. Ou você vive em outro planeta, ou você é um ET, ou você já morreu e não sabe. A grande verdade é que existem áreas na nossa vida que precisam de restauração, porque tem feridas ali, tem situações que vêm desde a infância, desde os primeiros anos de vida. Então, se analisarmos bem, mesmo quem nasce numa família funcional, existencialmente nós já nascemos quebrados. E além disso, num grau maior ou menor, vivenciamos situações que nos fazem sentir que precisamos de um ajuste, mais do que um ajuste, de uma restauração. Todos nós, então, num grau menor ou maior, carecemos da obra restauradora de Deus, porque já nascemos com defeito de fabricação e ao longo da vida nós temos, então, situações que nos danificam. A experiência, então, de nossa vida, seja na infância, na adolescência, ou mesmo na vida adulta, uma demissão injusta depois de anos de trabalho, tantas outras situações. E a história do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, do povo de Israel, revela esta realidade tão humana, da necessidade de restauração. O povo de Deus passou por muitos processos de deterioração. Ora, então, ele recebia o julgamento de Deus pelos seus pecados, pecados recorrentes de idolatria, desonestidade, murmuração, quebra das leis divinas, hipocrisia
religiosa, injustiça social, tudo isso nós vemos lá no Antigo Testamento. E o que acontecia? Deus fazia aquilo que tinha prometido, inclusive na própria lei. Deus enviava uma severa punição, mas ao mesmo tempo que o profeta, primeiro alertava o povo chamando para o arrependimento, denunciando o pecado, anunciando o castigo. No meio dessa profecia, ele já anunciava que a restauração viria um dia no futuro. É interessante isso. Esse padrão nós encontramos várias vezes. O profeta Isaías, por exemplo, ele é especialista nisso. Ele vai trazendo esta mensagem, muitas vezes de forma poética. Por isso esse texto que nós lemos, às vezes as ideias parecem um pouco confusas em algum momento, porque o profeta Isaías é um poeta. Então ele vai apresentando a mensagem de Deus de uma forma poética. Mas ele traz, no capítulo 1 ao capítulo 39 do livro de Isaías, mensagens de julgamento, porque o povo estava se afastando de Deus e iria para o exílio babilônico. Mas ele já apresenta também mensagens de conforto, mensagens que serviriam para aquele povo durante o tempo que eles estavam no exílio. Mas ele apresenta também, a partir do capítulo 56, mensagens de esperança, mensagens de restauração, do capítulo 56 ao final do livro. E aqui então eu quero destacar um ponto importante. Se por um lado nós somos danificados pelo pecado, num grau maior ou menor, Deus, o nosso Deus, é o Deus que promete realizar uma obra de restauração. Isaías previu a queda de Judá, previu o exílio babilônico, o retorno à terra, num processo de restauração. E o início desta mensagem, desse capítulo, focaliza exatamente esta fase da restauração. Quando nós lemos os profetas, dentre eles Isaías, nós vemos algumas profecias que se cumpriram naqueles dias e que elas se misturam com profecias que vão se cumprir com a vinda de Jesus e profecias que apontam para o final dos tempos. E às vezes essas profecias elas se entrelaçam, elas se misturam, fica até difícil separar uma da outra. E o cumprimento de uma profecia, na verdade, ela prefigura o cumprimento de uma profecia posterior naquela mesma direção. Nós já sabemos que nos dias de Isaías, tudo aquilo que ele previu aconteceu. O povo pecou, continuou pecando, foi levado para o exílio, lá sofreu durante muito tempo, durante 70 anos. Depois começou então o processo de restauração. E Isaías fala então sobre isso numa linguagem poética. Ele diz que corações quebrantados, sofridos, serão curados. Haverá restauração através da cura. Que aqueles que estão prisioneiros e eles foram levados cativos, aqueles que foram levados algemados serão libertados, se isso de fato aconteceu. Chegou o ano da graça, chegou o ano do perdão. Ele diz, aqueles que choram serão consolados, aqueles que estavam com luto, com tristeza, com pano de saco, com muita dor, eles vão receber uma coroa que significa vitória, alegria, honra. Aqueles que estavam chorando vão ter o óleo de alegria, restauração da alegria. E ele fala de ruínas que estão ali, mostrando que aquelas cidades tinham sido destruídas e que serão reconstruídas. E quando nós olhamos a história, nós vamos perceber que isso aconteceu. Sob liderança de Esdras, de Neemias, a alegria voltou, a cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído. O detalhe, então, é que o mesmo Deus que anunciou nos primeiros capítulos o julgamento, que alertava o povo das consequências da desobediência, é o mesmo Deus que, por sua misericórdia, ao final, apresenta o perdão e a restauração. Quem é o agente desta restauração? O agente da restauração, queridos irmãos, é o próprio Deus. Aquele povo não tinha meios de restaurar a si mesmo. E muitas vezes nós vamos enfrentar situações na vida que nós não temos essa capacidade de sozinhos alcançarmos a restauração. O povo lá no Antigo Testamento precisou de uma intervenção de Deus, de um mover de Deus no coração de Ciro e de outras autoridades, para que eles pudessem voltar à sua terra, para que eles pudessem retornar à sua vida. Você percebe que muitas vezes você está danificado, machucado, não só pelos erros dos outros, mas pelos seus próprios erros. E você se reconhece incompetente para experimentar sozinho um processo de restauração. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de problema na vida. Isso para mim é muito claro, isso ajuda muito a minha vida. Tem aquele problema que você às vezes não está resolvendo porque está com preguiça, indisposição e vai adiando. Mas se você tomar a decisão de resolver, você vai e resolve.
Você toma as providências e consegue resolver. Existem outros tipos de problemas que você não consegue resolver de imediato. Você vai administrando aquele problema. Seja no seu casamento, seja na sua família, no trabalho, na igreja. Na igreja, então, quantos problemas a gente gerencia? Não resolve, né? Resolve aqui um pouquinho, vem de novo, você gerencia novamente, por aí vai. E assim a gente vai tocando a vida. E é importante você separar um tipo de problema do outro. Aquele que você resolve e aquele que você gerencia. Mas existe um tipo de problema, existem tipos de problemas que você não consegue resolver, nem mesmo gerenciar. É aquela situação que você diz, isso aí só Deus. Já fiz tudo que eu podia fazer, só Deus agora. Não é verdade que você passa situações assim? Nós passamos. Às vezes existe uma situação no casamento que você tem a sensação que já fez tudo, só Deus agora. Às vezes lá na sua empresa, um problema de saúde. É muito comum a gente perceber essa nossa vulnerabilidade. Você já usou todos os recursos, só uma intervenção divina para mudar o cenário. Pois eu quero lhe dizer que aquele Deus do passado é o Deus do presente. E de acordo com os seus propósitos, Ele tem o poder extraordinário para restaurar. Restaurar de uma perda irreparável. Restaurar através de um agir especial. Pense na situação do velho Jacó. Tantos anos de sofrimento. Desde o dia em que ele recebeu a notícia de que o seu filho predileto tinha sido morto por um animal lá nos campos. E ele não sabia que aquilo era uma mentira. E ele vai levando aquele sofrimento durante tantos anos, até que um dia ele recebe a notícia maravilhosa. Ele recebe a notícia de que seu filho estava vivo. Ele não é capaz de acreditar naquilo. O que ele não sabia é que Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava lá no Egito, preparando José para uma missão redentora, para uma missão maravilhosa. Quem é que restaurou a família de Jacó? Quem é que restaurou aqueles relacionamentos que estavam quebrados? Não foi simplesmente uma ação humana, foi Deus agindo. Deus é o agente dessa história toda aí e possibilita este reencontro da família entre irmãos e José, entre José e o seu pai. Deus é o Deus da restauração. Quando nós pensamos na história de Ruth e Noemi, aquela família sai da sua terra, vai para a terra de Moabe, enfrentando uma seca, um tempo difícil. E aí então lá, aquela família composta de um casal, 2 filhos, vai constituindo a sua família, mas de repente vem uma série de situações. Morre o pai, morre um filho, morre o outro, e de repente aquela mulher se sente desamparada. Mas Deus tinha planos de restauração por ela, e através da sua nora, e através de Boaz, ela se torna novamente uma avó, sua família restaurada. Quem é o agente de tudo isso? É Deus acima de tudo. Quando nós pensamos naquele homem tão poderoso, que dava ordens para dezenas, para milhares de soldados, e os soldados cumpriam as suas ordens, mas eis que ele se vê numa situação em que ele se sente completamente incapaz. Ele vai depender da sugestão de uma empregadinha lá na sua casa para dizer, eu conheço um homem de Deus que é capaz de lhe ajudar. E ele vai então atrás deste homem, e o profeta Eliseu é o agente de Deus para que Naamã tenha a sua saúde restaurada. Ele não tinha recurso para solucionar o seu problema, mas o nosso Deus é o Deus que restaura. Você já enfrentou um problema aparentemente sem solução? Ou talvez hoje você esteja enfrentando um problema aparentemente sem solução, em que você diz assim, só Deus. Deus ainda não restaurou, mas eu creio que Deus pode restaurar. Tem uma notícia maravilhosa para você. Jesus Cristo veio para realizar uma obra de restauração. Jesus Cristo veio para realizar uma obra de restauração. Depois do cativeiro babilônico, havia muitas sinagogas em quase todas as cidades judaicas. O templo foi reconstruído, mas o estudo da Bíblia não se dava simplesmente naquele ambiente do templo em Jerusalém. Em diversos lugares havia aqueles centros de estudo da Bíblia, das Escrituras, nos sábados, nos feriados, após a oração. Um rolo era pego lá, aberto, lia-se um trecho da lei, um trecho dos profetas, e em cada sinagoga havia um chefe e um auxiliar que coordenavam esse trabalho. E Lucas registra que Jesus Cristo, logo após ter sido batizado, tendo enfrentado aquela batalha contra Satanás no deserto, ele veio de cidade em cidade, vindo da Judéia para a Galiléia, do centro para o
norte do país, de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus. E as pessoas começaram a ficar impressionadas com aquilo que ele estava falando. Ele passa em Caná da Galileia, realiza um milagre ali, e até que ele chega na sua cidade natal, Nazaré. E ali, certamente, durante muitos anos, ele, crescendo ali, foi chamado também para ler uma escritura e interpretar e falar como faziam os mestres daquele tempo. E depois daquela experiência no deserto, da tentação, do comissionamento do Espírito Santo sobre Jesus, ele agora volta a Nazaré. E como de outras vezes, ele é chamado também, como um judeu piedoso, a ler e interpretar. E Lucas descreve claramente como isso aconteceu. Ele detalha. Ele diz que o povo fica de pé, ele recebe o rolo do profeta Isaías, alguém lhe dá esse rolo, e ele escolhe então um texto da profecia para explicar, como um professor de Bíblia. E sabe qual o texto que Jesus escolheu? Este texto, que está em Lucas capítulo 4, versículo 18, que é exatamente o mesmo texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertados, e é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse texto, então, se referia a quê? A uma promessa que já tinha se cumprido ou a algo que iria se cumprir? Lembra-se que eu falei que as profecias ela têm muitas vezes uma dupla dimensão? A ambas situações. Certamente havia uma expectativa dos ouvintes de Jesus naquele momento que ele iria explicar o texto como um doutor da lei explicaria. Como o doutor da lei explicaria? Certamente ele diria, olha, há muitos anos atrás, nosso povo estava lá no exílio e Deus prometeu a restauração e nós estamos aqui e fomos restaurados. Mas hoje nós estamos vivendo uma situação difícil também, nós estamos debaixo do Império Romano e nós devemos orar e devemos preparar e esperar, porque um dia Deus vai enviar o Messias e vai nos tirar desta situação. Observe que esta palavra de um doutor da lei se assemelhava muitas vezes àquilo que nós falamos hoje acerca da volta de Jesus. Havia uma expectativa de algo diferente no futuro, de que o Messias viria. Então, de alguma forma, aquela palavra que eles esperavam que Jesus traria seria uma palavra de esperança em relação ao futuro, ou uma explicação de algo que já tinha acontecido no passado. Lucas, então, vai descrevendo o que aconteceu naquele dia, naquele primeiro retorno de Jesus à sua cidade depois do comissionamento que recebeu do Senhor. Lucas 4:20, nós lemos que Jesus fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se e todos na sinagoga o olhavam atentamente. Nesses últimos dias tinham surgido rumores que Jesus Cristo estava sendo um mestre muito especial, que tinha dado boas explicações sobre a lei nos lugares onde ele tinha passado. E aí então, diante daquela expectativa, o texto diz que Jesus começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Gente, essa declaração de Jesus foi bombástica. Eles podiam esperar qualquer coisa, menos esta palavra, dizendo, hoje o Messias chegou, eu estou aqui, estou anunciando o reino que chegou. E diante desta declaração de que chegou um tempo de restauração, um tempo da presença de Deus, da graça de Deus, um tempo de libertação, algumas pessoas recuaram e disseram, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Como é possível? Esse menino eu vi ele correndo aí, brincando aqui nas ruas de Nazaré. Outros ficaram pensando, será que é isso mesmo? A maioria não aceitou. Mais do que isso, alguns se revoltaram e aqueles doutores da lei rígidos disseram, isso é um absurdo. Vamos fazer com esse herege o que fazemos com os hereges que passam por aqui. Vamos matá-lo. E havia na cidade de Nazaré, como há até hoje, um grande precipício, e eles pegavam os hereges, jogavam ali, e eles tentaram pegar Jesus, e o texto não explica como, mas o fato é que Jesus se desvencilhou deles e saiu, e a sua vida foi poupada. Não era chegado o tempo do Senhor. Que obra restauradora Jesus Cristo estava anunciando. Não é simplesmente uma obra no físico, embora Jesus Cristo tenha restaurado a saúde de muitas pessoas. Não era simplesmente uma obra numa dimensão social, embora as ações de Jesus demonstrem essa sua solidariedade, basta a gente lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes.
A obra restauradora de Jesus tinha uma dimensão e tem uma dimensão espiritual. E nós podemos perceber isso. Quantas vidas transformadas espiritualmente e sendo transformadas espiritualmente experimentam transformações e restauração em muitas outras áreas da vida. O grande problema é que muitas pessoas querem primeiro a obra restauradora de Deus na sua família, nos seus negócios, em tantas outras áreas da sua vida, sem passar por uma obra restauradora no coração. Então, a obra restauradora de Jesus é uma obra que começa no nosso interior. Mas a boa notícia que nós temos é que esta obra restauradora de Jesus não é uma obra que ele vai realizar apenas no futuro. Qual a diferença da maneira como o pessoal no Antigo Testamento recebia a profecia e nós a recebemos? Porque o profeta dizia, vai haver o julgamento, vai haver isso e aquilo, e lá na frente Deus vai restaurar, vai chegar o tempo da restauração. Qual foi a grande novidade da obra de Jesus, da declaração de Jesus? Ele disse, hoje, eu começo essa obra restauradora. E esta é a promessa que nós temos que nos apropriar. Você não tem que esperar no futuro para que Deus comece uma obra restauradora na sua vida, na sua casa. Hoje, Deus pode começar um processo de restauração. Quando você olha para a sua vida, se você fosse fazer um quadro, o que você diria? Um quadro geral da sua vida. Seria parecido com aquelas imagens lá do Rio Grande do Sul? Muita coisa quebrada, fora do lugar, inundada, suja, muita lama. Ou quem sabe você esteja num outro momento. Uma parte da sua vida está assim, mas uma outra você já está percebendo ali um processo de restauração. Você está recebendo ajuda, você está ali trabalhando. E acima de tudo Deus está trabalhando, restaurando. Talvez olhando para outra área da sua vida, você vai dizer, isso aqui está maravilhoso, Deus já restaurou. O fato é que nenhum de nós pode dizer que já está com a obra de Deus completada na sua vida. Estou totalmente restaurado. Porque mesmo quando Deus restaura alguma coisa, de repente vê uma situação de pecado que desorganiza aquilo novamente. Vê uma situação externa, um erro nosso, e aquilo precisa novamente ser restaurado. Mas o que eu quero que você pense comigo nesta manhã, que você pense agora é esse. Como é que está a sua vida? Você precisa desta obra de Deus, reconhece que está precisando da obra de Deus de uma forma especial. Há muitas coisas na sua vida que estão dentro daquelas categorias que você diz assim, só Deus. Eu quero fazer hoje a você um desafio, um apelo, na verdade. Jesus Cristo disse, eu estou aqui para restaurar. Estou aqui anunciando o reino, um reino que restaura a partir de dentro. E eu quero fazer aqui um desafio para você. Se você sente que tem coisas importantes na sua vida, na sua casa, que precisam ser restauradas, eu quero orar por você, pedindo que Deus faça esta obra restauradora, pedindo que esta promessa de Jesus, e Ele está presente hoje, Ele está vivo hoje, se cumpra na sua vida. Não significa que tudo vai mudar da noite para o dia. Algumas coisas podem acontecer assim rapidamente. Outras vezes, processos novos vão se começar na sua vida. Para que você possa experimentar a restauração na área que você precisa. Eu vou fazer hoje algo que eu não costumo fazer aqui na nossa igreja, especialmente. Algo que geralmente os pastores que vêm de fora fazem. Se você sente que Deus está falando ao seu coração de forma especial, eu estou falando aqui não só para pessoas que não são da igreja, estou falando para qualquer um de vocês, membros da nossa igreja, pessoas que nos acompanham pela internet, pelo rádio. Se você sente que precisa de uma ação especial de Deus na sua vida, quem sabe porque a sua vida nesse momento está muito bagunçada, está muito danificada, está parecendo com aquela situação lá do Rio Grande do Sul. Mas pode ser que não seja tão complicado, mas existe uma área, existe algo que você gostaria muito que houvesse uma intervenção especial de Deus. Na sua vida, na vida dos que lhes são queridos. Eu peço que você fique de pé agora, porque eu quero orar por você. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Eu quero que vocês toquem aquela primeira música, Edmir, Carvalhos de Justiça. E se você quer de Deus, então, uma obra restauradora, enquanto o grupo está louvando ao Senhor aqui baixinho, eu quero orar por você. Eu quero que você se aproprie desta palavra de Jesus, que já veio. Não é uma coisa simplesmente para o futuro. É algo para hoje, para aqui e agora. Para que Deus, de forma especial, por meio de Jesus Cristo, por uma ação do Espírito Santo,
possa transformar aquilo que está em ruínas em um carvalho, uma árvore frondosa, frutífera, que abençoa vidas. Pai do céu, Tu sabes, ó Senhor, o que está no coração de cada pessoa que neste momento se coloca de pé, neste ato simbólico de dependência do Senhor e de reconhecimento de que precisa de uma intervenção especial de Tua parte na sua vida, para restaurar algo que precisa ser restaurado e que no momento está quebrado, Senhor. Mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor sabe como agir, como tirar, Senhor, toda a sujeira, toda a lama que existe no sentido existencial, emocional. Começa, Senhor, processo de restauração na vida de muitos irmãos e amigos aqui, Senhor, porque esta é uma promessa Tua e é uma promessa dos Teus filhos, Senhor, que quando veio aqui na terra, veio com esta missão. Senhor, abençoa essas vidas, em nome de Jesus. Amém.